A nova temporada de animes pra outubro tá aí, mas você não sabe quais animes vão ser realmente os melhores pra ver? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar os melhores dessa temporada. E aí, meus queridos, hoje vamos falar de novos animes nada de continuação, aqueles agora pra outubro de 2025, que podem ser os melhores, os grandes astros aí dessa nova temporada, mais hypados, bem falados e por aí vai. E além de ter romance, ação, drama, slice of life, tudo que é gênero, na primeira parte desse vídeo eu vou comentar literalmente sobre aqueles que eu acredito, eu tenho uma certeza a mais de que vão ser os melhores, ou pelo menos tem capacidade pra isso. E aí na segunda parte a gente aborda aqueles animes que são boas obras, né, mais medianas, mas que podem sim surpreender. Eu só não vou ficar apontando tanta coisa técnica, complexidade, construção de mundo e essas coisinhas. Eu vou focar mais no ponto forte de cada uma dessas obras. Como é o caso do Sanda, que vocês vão ver que ele tem uma certa semelhança aí muito grande com o Dandadan, só que ele não é uma cópia, talvez isso que deixa ele mais interessante, porque tem uma história muito viajada, talvez até mais que o próprio Dandadan, e é de ação, tem comédia e esse mistério barra sobrenatural, e a própria animação também tem uma grande semelhança por causa dessa pegada monocromática e as cenas de ação que são muito bem executadas. E isso é porque é o mesmo estúdio do Science Saru em ambas as obras, e até faz um pouco de sentido, né? Deu certo numa, a outra que é semelhante só replica. E a história aqui é num mundo que mudou pra caramba em vários aspectos. Aí tem um garoto estudante comum que descobriu ter uma maldição com uma ajuda ali sutil da colega de classe dele, fazendo ele se transformar em um Papai Noel justiceiro bombado que às vezes está peladão, e acaba usando isso para auxiliar algumas pessoas em tudo que é coisa, assim como a sua colega que só queria uma ajuda para salvar uma amiga dela que tinha desaparecido, e acaba se tornando ao longo uma missão para mudar o mundo e salvar as pessoas de uma manipulação e coisas bizarras que está acontecendo por trás de tudo. E além da animação e a aura em si, que lembra muito o Dandadan, a colega dele é muito peculiar, porque a personalidade dela se assemelha muito com a da Wandinha, a da série, que fez um sucesso tremendo, então não é muito difícil a gente imaginar que aqui ela também vai fazer. Os meios que ela usa para resolver as coisas é muito diferente, aquela sensação de inusitado, porque ela não liga muito para a vida dos outros muitas vezes, junto daquela coisa mais mórbida. Ela até tem outras personalidades que vai mostrando ao longo, mas não foge muito disso. E outro traço muito presente é uma comédia que para mim funcionou muito bem, porque ela mescla essa questão da ironia no meio dessas lutas absurdas, com sátira, bizarrice, e de novo que tudo isso se assemelha muito ao Dandadan. E essa parte surreal, que não dá pra saber de onde vem a ação ou a comédia, ou muito menos onde ela vai parar, tá muito presente a todo momento. Agora, pra quem gosta de um romance um tanto quanto diferente, vai ter o Kimito Koete Koininaru, que com certeza vai ser um dos melhores do ano nesse estilo. Que além de uma animação extremamente bonita e detalhada, é incrível como só o trailer disso aqui já me conquistou e conseguiu passar uma boa profundidade nesse romance, na comédia e todas as outras situações que vai apresentar, sendo que na realidade ele é um spin-off de um outro mangá, o Jujin Santo Ohana-chan, num mundo onde tem seres meio humanos, meio animais vivendo por aí, só que eles ainda sofrem muito preconceito, até que uma garota acaba ajudando sem querer um desses antropomórficos e mesmo estranhando de início, vai se aproximando dele, criando certos sentimentos e mostrando toda uma evolução lado a lado dos dois, além, claro, dela aí conhecendo e se envolvendo em amizade com outros antropomórficos. A primeira maravilha aqui é essa beleza visual que eu simplesmente adorei em como eles fizeram os antropomórficos, principalmente em 2D, essa garota gato e todos os detalhezinhos ali, eu achei um espetáculo. Só que o mais bacana é que a premissa consegue criar uma boa trama para um romance, e como eu falei, só pelo PV, parece que eles conseguiram já utilizá-la muito bem, o que chega a ser estranho, porque a gente ainda não viu como vai ser de fato o anime. E o autor desse mangá também tem no seu currículo ali obras shoujos, né, romances, só que com um toque mais erótico. Só que nesse caso aqui, ele usa muito bem isso, porque ele não ultrapassa aquela linha do vulgar ou algo besta. Aí faz o romance ficar mais forte ainda, em conjunto com essas questões sociais aí de preconceito e a tentativa de vencer barreiras, que são muito presentes também na história, e acaba deixando a obra com um peso sentimental muito maior. Sem falar nesse alívio cômico que só pelo trailer também parece estar funcionando muito bem, como ele abanando o rabo de felicidade, mas não querendo demonstrar, ou o cachorrinho dela correndo doido em volta dele, e as pessoas vendo que ele é fofinho e por aí vai.
E pra quem gosta de um Isekai, o Yasei Last Boss, que ironicamente, a gente sabe, né, que Isekai raramente passa de mediano, mas aqui eu acredito que ele tem sim grandes chances de ser muito bom por dois grandes motivos. Um que visualmente tá bonito pra um Isekai, e o outro é pela semelhança com Overlord, só que bem feita. Porque a gente até teve um muito semelhante ao Overlord agora na temporada passada, mas ele foi muito, mas muito abaixo do mediano. Já que a história é a seguinte, de um cara que dominava um game com a sua personagem feminina, cruel pra caramba, metia o terror, mas foi derrotado num evento fazendo todo esse seu reino maligno que construiu chegar ao fim. Só que depois disso, esse cara acaba indo pra dentro do jogo no corpo de quem da sua personagem tida como uma grande vilã. E agora no corpo dela, ele vai tentando entender o que aconteceu, como é que tá esse mundo, o que ele pode fazer com a reputação de vilã, tentar restaurar os subordinados, o reino dela e também decidir se vai tentar reconquistar tudo ou ainda seguir por um outro caminho. E por conta dessa semelhança geral aí na história, como serem vilões, são absurdamente roubados e ainda não tem piedade, eu acredito que pode vir como um bom anime, porque aqui ela destroça os bichos nas lutas sem remorso nenhum, faz a galera quase se mijar de tanto medo, e tem sim umas diferenças aqui e ali, a pegada é um pouquinho mais leve e com humor um pouco maior em relação ao Overlord, que é um Dark Fantasy um pouco mais pesado, por isso que eu acredito que esse anime pode sim vir como um bem falado aí agora para outubro. O Toa no Yugure, que na realidade ele tá um pouco mais pra uma aposta do que aquela real sensação de que realmente ele pode dar muito bom, e que tá com uma premissa bem interessante. Eu gosto desse estilo de aventura, e quando dá certo muita gente curte também. Eu não sei o porquê, mas esse anime me lembrou muito Sayonara no Asani, que até é feito pelo próprio PA Works, é o mesmo estúdio, talvez por conta da estética ou profundidade, mas as histórias na realidade não tem quase nada a ver. Porque aqui é sobre um garoto que acorda da criogenia de 200 anos e vê que o mundo mudou totalmente, tanto geografia, tecnologia, tem androides que usam poderes ou algo mais para habilidades, as pessoas não estão mais por todo o canto e tem uma organização estranha que comanda tudo. Aí do nada uma garota androide, que é a cara da namorada dele lá do passado, pede ele em casamento, que não aceitou de início, né, mas ao menos concorda em viajar com ela, conhecer esse mundo, entender o que tá rolando e pensando que a sua verdadeira namorada ainda pode estar viva em algum lugar. A temática é muito boa, eles podem ir para muitos caminhos aqui, aparentemente tá muito bonito, e ainda tem uma parte cômica legal, no que foi mostrado no final do trailer, com ela mais agressivona. E o que mais favorece aqui é a equipe, porque tem como diretor, por exemplo, o Tsuda, que já trabalhou em Jojo. Na parte sonora ainda, que eu sempre falo que é pelo menos uns 30% dos animes, a gente vai ter o Yoshida, que já fez Otaxi, Dungeon Meshi, Makeine, e ainda nos efeitos sonoros a gente vai ter o Koyama, que já trabalhou em várias obras muito conhecidas, mas uma, por exemplo, é o 86, o 86. Então assim, profundidade aqui não vai faltar. Agora falta saber se eles vão conseguir aproveitar esse tema original aí para fazer algo um pouco mais fora da curva mesmo. E ainda a gente tem outros dois filmes, ambos originais, que compartilham também os mesmos pontos positivos, como por exemplo o Housenka, que é bem básico, mas a premissa junto desse estilo visual dá aquela sensação de que vai ser um drama-dramento bem feito, porque é um idoso condenado à prisão perpétua, que tá sozinho, à beira da morte na cela, só que junto dele tem uma flor, e essa bendita do além começa a falar, fazendo ele reviver o passado, quando era mais jovem e vivia com a mulher dele e o filho, mostrando ao longo da história, e até sendo narrado pela própria flor, a história de um ex-yakuza, por tudo que ele passou, as decisões erradas que tomou, dores, perdas, em busca de uma redenção, amor e um propósito nesse final da vida. E fora tudo isso, o diretor aqui é um novato, entre aspas, que é o Kinoshita, que na verdade ele já dirigiu o Otaxi, um ótimo anime que tem uma ótima nota, e a parte sonora que vai dar aquela imersão a mais, aquele drama mais dramento mesmo, é o Code, que já participou de várias obras conhecidas também, mas ele é um nome muito pesado do estúdio Ghibli, então imagina o que eles podem fazer aqui. E o outro filme é o Hateshinak Scarlet, também com uma pegada de drama, só que esse com ação, algo um tanto quanto mais frenético em alguns pontos, mas muito bonito também. Os enquadramentos e ângulos eu gostei muito, porque são bem amplos e ainda tem uma pegada filosófica muito boa de uma princesa que teve o seu pai, o rei, assassinado, e em busca de vingança acaba falhando em uma certa missão, acordando no reino dos mortos, onde a existência dela acaba dependendo de completar essa vingança. E se não conseguir, ela vai ser literalmente apagada da existência, filosoficamente mostrando como a gente lida com ódio, a necessidade que a gente tem de quebrar esses ciclos e não aceitar tudo de bom grado. Como nosso icônico Seu Madruga falava, né? A vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. E nesse aqui a equipe também é muito bem conceituada, com o próprio autor original, que também é o diretor, o Hosoda Mamoru, que é o mesmo autor da Tokyo Kakeru Shoujo. Mas beleza, só que a gente ainda tem muitos outros novos animes para essa próxima temporada, e
alguns deles podem ser aqueles medianos a bons, nada tão uau, nossa, que maravilha, mas eles podem sim dar boas surpresas. Como Ansatsusha de Aroore no Status, esse nome bíblico que já faz a gente duvidar da qualidade dele, e a questão é que ele tem uma premissa um tanto quanto genérica. Tá, mas o outro Isekai lá de cima, parecido com Overlord, não é genérico. Mas Overlord deu certo. Já aqui é um garoto que foi invocado com a sua turma para um outro mundo, onde todos ganharam poderes, mas o dele tá maximizado em um status específico, e ainda ganhou a invisibilidade, que fez ele descobrir toda uma trama sobre o lugar onde eles estão e qual é o verdadeiro propósito deles nesse lugar. Aí assume a classe de assassino, tentando mostrar pra todos a verdade, mesmo que isso faça dele inimigo de muita gente, praticamente o reino inteiro, e ainda levando ao soninho eterno quem precisar, quem encher o saco dele. O lado bom é que tá visualmente acima da média para um Isekai. Outro nessa mesma pegada, que tá bonito pro gênero, é o Isekai Munchkin, só que parece que eles vão usar aí bastante o 3D CGI, aí pode dar aquela sensação de estranheza, como aconteceu no Fire Frame, sendo um garoto que empacotou tentando proteger a irmã, renascendo num mundo com 1 de HP. Aí no modo sobrevivência ele decide proteger a irmã de novo, depois que descobre que ela também foi reencarnada ali no mesmo mundo, usando tudo que é estratégia, atalhos, mecânicas e métodos diferenciados, para ser mais eficiente em todos os sentidos e não tomar nada de dano. Agora, o Wandans, que eu até cheguei a ler um pouquinho do mangá dele, incrivelmente me prendeu bastante a atenção, principalmente por conta do carisma dos dois personagens principais. Sendo um garoto tímido e gago, olha que peculiar, que vê uma garota dançando no meio do corredor da escola como se não houvesse amanhã, e isso faz com que ele deseje essa mesma energia de não se importar com o que os outros pensam, entrando pro clube de dança, mesmo sem saber nada sobre isso. E além de focar no hip hop, tem aquela descoberta, evolução pessoal, o relacionamento de ambos vai crescendo cada vez mais, com esse contraste deles, de um lado tímido e gago, e do outro mega extrovertida, dá uma química muito bacana. O que me deixou um pouquinho de cara foi esse 3D CGI mais quadrado que acabaram usando na garota dançando, e aí eu não sei o quanto isso vai aparecer em todo o anime. O Gnosia, que provém de um jogo, e a gente sabe que raramente animes desse tipo dão certo, aí junto dessa animação tanto quanto extravagante demais nas cores, geralmente também não são bem recebidos, porque dificulta ali mais a absorção do conteúdo. Só que essa premissa de mistério tá legal e pode sair coisa boa daqui, que é de dentro de uma nave no espaço, onde aliens se misturaram dentre os humanos, e como eles conseguem imitar a forma geral das pessoas, é muito difícil saber quem é quem, e para proteger os humanos de verdade, os suspeitos vão ser postos em criogenia, e aí começa toda uma caçada com os mistérios, as interações, para saber quem tá mentindo e quem de fato é humano. Shumatsu Turing, que é um slice of life bem interessante, ultimamente eles têm ganho mais espaço, né, e até boas notas, e esse aqui é num mundo pós-apocalíptico, com duas garotinhas que decidem só viajar por aí em meio às ruínas do mundo, só curtindo, visitando pontos turísticos, descobrindo o que restou de pé. E a princípio, o ponto alto, além da animação que tá bonita, vai ser a parte sonora nas mãos do Akategawa, que já fez animes aí bem fraquinhos, como o do Slime, Toradora, Kaguya-sama, Mushoku Tensei, Re:Zero e muitos outros mega famosos. E como eu falei lá no vídeo de guia de temporada, quando citei esse anime aqui, olha, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer caso fosse um apocalipse que não tivesse muitas pessoas e principalmente monstros, né? O Hyaku Emuki, evidentemente os traços dos personagens mostram que é do Oto, o mesmo autor do maravilhoso Chikyu no Undo, só que aqui a gente vai ter algo agora voltado pro esporte na corrida de 100 metros, da amizade barra rivalidade entre um garotinho que vence todo mundo com uma facilidade absurda na corrida, até conhecer um colega com zero técnica, mas extremamente esforçado. E ao ajudá-lo, acaba nascendo ali a amizade barra rivalidade que vai se estender até se reencontrarem na pista anos depois como adversários, e devido ao sucesso extremo da outra obra do Oto, essa pode muito bem ser algo até muito bom, só que é outro anime da lista que vai usar o 3D CGI mais explícito e ainda rotoscopia, que eles animam os quadros em cima de filmagens reais, aí pode dar aquela sensação de estranheza. E ainda por último, Saigo ni Hitotsu, que é um romance muito peculiar, ele é bem diferente, de uma nobre futura esposa de um príncipe muito idiota, um babacão, até que ele anuncia outra garota como nova esposa e rompe o noivado acusando ela injustamente na frente de geral. Mas no final ela pede um último favor para dar um soco na cara da garota que tá com ele se fazendo de coitadinha,
E sim, ela mete um socão e sai macetando todo mundo na festa, é nobre, aristocrata, quem tiver na frente vai, evoluindo depois em uma busca por vingança contra esse príncipe e todos os outros idiotas ao lado dele. E eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de personagem feminina, que é um pouco mais faca na bota, e por conta deles não estar censurando o sangue e o socão ali, a violência, acaba deixando esse romance um pouco mais fora da curva. Mas é isso aí, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora me diz, deixa aí nos comentários quais animes de outubro já tá na tua lista e quais desse vídeo faz parte dela. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!